Amém? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura. Aleluia. Como você está bem treinado na palavra, eu queria assim compartilhar contigo aquilo que Deus tem falado a respeito da sua presença em nossas vidas e a necessidade de nós entendermos isso, a grandeza do nosso Deus. Versículo 6 do capítulo 55 de Isaías. Vamos começar aqui, depois nós vamos a Jeremias. Isaías 55, a partir do versículo 6. Aqui Deus está falando com o seu povo Israel, mas nós vamos contextualizar esta palavra para a nossa realidade, para a nossa vida hoje, porque o Deus aqui que fala com o seu povo Israel é o mesmo Deus que se manifesta hoje a todos aqueles que desejam conhecê-lo. Amém? Isaías 55, 6. Diz a palavra de Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Interessante que aqui eu queria falar sobre a grandeza de Deus, quando ele fala sobre pensamentos e caminhos. Ele fala: os meus pensamentos não são os pensamentos que vocês têm, e os meus caminhos, o caminho pelo qual eu ando, não são os caminhos pelo qual você, nação de Israel, anda. Os meus pensamentos e os meus caminhos. É interessante, né, que nós lidamos com um Deus pessoal e com um Deus que tem uma identidade, tem uma personalidade. Quando Deus fala: os meus pensamentos são mais altos, Ele está falando com o seu povo: olha, muitas vezes você pensa que você está certo, você acha, você é guiado pelos teus pensamentos, guiado pela tua cabeça. Havia um ditado no passado que muitas pessoas ainda vêm e tentam viver desta forma hoje: teu coração é teu guia, tua cabeça é teu mestre. Nem teu coração pode ser teu guia, nem a tua cabeça é teu mestre. Porque enganoso é o coração, diz a palavra de Deus em Jeremias, e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então, quando Deus fala sobre pensamento aqui, depois nós vamos ver Jeremias 29, quando ele diz: eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Aqui está mostrando: olha, povo de Israel, olha, você Everton, sabe aquele pensamento que você tem, aquelas coisas que você imagina, aquelas coisas que você planeja, aqueles pensamentos que você tem a respeito de Deus? Eu quero dizer uma coisa: os pensamentos de Deus são mais altos do que você possa imaginar. Ainda que você pudesse, com toda a tua capacidade intelectual, tentar compreender a Deus, você não conseguiria. Paulo entendeu isso. Ele disse: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Gente, uma coisa que nós temos que entender, e isso precisa ficar muito claro. E ontem eu estava ouvindo o pastor Isaías ministrando sobre essa confiança em Deus que é grande, lá em Novo Hamburgo. E eu tenho meditado sobre esse assunto e vendo ele falar sobre isso, né? Mas é porque esse assunto precisa ser trazido à tona nos nossos dias. Nós somos muito pequenos diante da grandeza de Deus. Você e eu, a Bíblia inclusive fala que somos como uma neblina que logo se dissipa o tempo de vida que nós vivemos nessa terra. A Bíblia fala que é comparada como uma neblina. Sabe quando você acorda de manhã e tem aquela névoa? Às vezes leva algumas horas para
você faz às vezes alguns minutos, mas ela se dissipa, é como uma névoa que passa e desaparece assim, os 80, 90, 100 anos das nossas vidas aqui na Terra, e logo passam. Comparado com toda a eternidade passada, você não tem como mensurar isso, não tem, a nossa cabeça não alcança isso. Nosso pensamento é muito limitado. Você não consegue entender que a eternidade passada, tudo aquilo que já passou, é esse Deus que nós vivemos. Sabe por que as pessoas criaram os ídolos? Porque elas não conseguem entender um Deus tão grande, então elas diminuem e fazem um ídolo que seja a sua imagem. Porque o ídolo, quando você constrói um ídolo, você se coloca diante de uma imagem, que é a imagem de um homem ou de uma mulher, uma imagem de um animal, uma imagem física, você pega o Deus e você diminui a tua realidade, e aí é mais fácil de haver uma compreensão. Esse Deus, ele é igual a mim, esse Deus, ele tem algumas características um pouco superiores à minha, mas eu consigo me identificar com ele, porque ele eu posso ver, ele eu posso tocar, diante dele eu posso acender uma vela, eu posso me prostrar, eu posso fazer uma petição para este Deus que eu fiz de um tronco de árvore, de um pedaço de gesso, do que quer que seja. Por isso que o ser humano, ele é idólatra, ele cria idolatria, porque a idolatria faz com que ele seja, ele se coloque no mesmo nível que o Deus que ele criou. Porque as pessoas têm dificuldade de crer, de imaginar um Deus que é muito maior. Muito maior. Mas interessante, né? A capacidade que você tem de pensar, Deus também tem. E ele faz uma comparação. Os teus pensamentos não são os meus. Eu podia perguntar nesta noite, quantos tiveram algum, nem que seja por uma fração de segundos, nesse dia, hoje, dia 17 de outubro, quantos tiveram um mau pensamento no dia de hoje? E logo de falar mau pensamento, logo pensa assim uma questão de imoralidade, de promiscuidade. Não, um mau pensamento de qualquer coisa. Em relação a uma pessoa, a uma situação. Se nós formos bem honestos e sinceros conosco, todos nós levantaríamos a mão. Porque em algum momento do dia de hoje, nós nos irritamos, nós nos frustramos, nós nos entristecemos, talvez não demos vazão a essa tristeza para não machucar o marido, a esposa, o patrão, o empregado, o filho, o pai. Não falamos nada, mas lá na nossa mente a gente pensou alguma coisa ruim em relação a que circunstância, em relação talvez ao próprio Deus. Por que isso acontece? Por que eu não consigo? Por que a gente tem maus pensamentos? A gente tem maus pensamentos. Nós procuramos ter bons pensamentos com as pessoas que nós amamos. Mas Jesus, sabendo disso, ele fala: se você ama aquele que te ama, que vantagem tem nisso? Até os ímpios fazem assim. Eu falei sobre isso esses dias. O pior traficante ama o filho dele. O pior bandido, ele ama o filho dele. Então, se nós amarmos somente quem nos ama, não tem vantagem nisso. Então, aqui Isaías faz essa comparação. Olha, Deus está falando conosco. Os meus pensamentos são muito maiores do que os pensamentos que vocês têm. São muito maiores. É claro, gente, que na caminhada desta vida, na caminhada no dia a dia, quantas coisas acontecem? Quantas notícias negativas nós recebemos? Telefonemas, e-mails, cartas, né? A carta é mais antiga ainda. Notícia negativa que chega. Telefonema que vem, olha, eu liguei para o irmão hoje e disse: pastor, eu estou viajando, a avó da minha esposa faleceu lá em Santa Cruz, eu tenho que ir lá. Interessante, né? A morte está sempre presente na nossa volta. Mas ao mesmo tempo você recebe uma ligação: olha, estou indo para o hospital para dar à luz meu filho. A vida está presente no dia a dia também. Você recebe uma ligação dizendo: olha, para o fulano de tal que ele está doente. Aí desliga o telefone do irmão amigo e diz: pastor, eu quero dar um testemunho, eu estava doente, mas estou curado. Amém?
Aí a gente fica pensando, será que Deus não está vendo isso? O irmão me ligou a semana feliz da vida, depois ele vai testemunhar isso. Disse, pastor, eu quero testemunhar. Fazer uns exames, pastor, não deu nada. Estava preocupado. Mas ao mesmo tempo, a pessoa falou, pastor, fulano de tal fez o exame, não deu muito bom. Sabe essa gangorra da vida? Essa gangorra, uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Todo mundo sabe que é gangorra aqui, né? Todo mundo já andou de gangorra, já botou alguém de castigo. Né? Você senta, você é mais pesado, deixa lá em cima. Né? Quando a gente era criança, gostava muito de fazer isso. Com os primos, principalmente os primos menores. Né? Botar os primos de castigo. Ou então o irmão mais novo de castigo. Né? Botar lá em cima na gangorra. Aí depois o tempo passa, já a idade já não faz diferença, assim o peso. E aí ela vai equilibrando e às vezes desequilibra tudo quanto a ti. O primo fica mais pesado que tu meio te coloca de castigo assim. E aí, para quem que nós vamos nos virar? Para quem que você se vira nesse momento? A quem você invoca? A quem você busca num momento como esse? E quando você busca crendo que Ele é soberano, que Ele tem no controle todas as coisas. Há um texto que fala que Deus, Ele pega as águas dos oceanos na palma, na concha de suas mãos. Você consegue imaginar isso? Quando você faz uma viagem transcontinental, sai daqui do continente americano e vai para o continente europeu ou africano, você passa por cima de todo o Oceano Atlântico, são horas de viagem, a 800 km por hora, você leva aí, muitas vezes 8 horas para fazer essa transpor isso. E o Oceano Atlântico não é o maior, o Pacífico é o maior ainda. 70% do nosso planeta é composto de água. E o escritor ele usa essa expressão, Deus pega os oceanos, as águas, a concha de sua mão. Jesus usa uma outra expressão em Mateus capítulo 6, que Ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo. Ele vai cuidar das nossas vidas, só que a perspectiva divina é diferente da perspectiva humana, queridos. Deus olha para a tua vida e não te vê nos próximos 5 minutos, embora te veja só também nos próximos 5 minutos, nas próximas 5 horas, nos próximos 5 dias, nos próximos 5 meses, nos próximos 5 anos, 50 anos, mas Deus te vê também daqui a 5.000 anos. Quem sabe onde tu vai estar? Com Ele no céu, espera. Amém? Então a perspectiva divina, ela extrapola, ela vai além. Os nossos pensamentos, eles são tomados de uma forma terrível muitas vezes. Ele fala, olha, os meus pensamentos não são os pensamentos que vocês têm. Os meus pensamentos são muito mais altos. Os nossos pensamentos são limitados. São limitados a algumas semanas. Tem alguém fazendo plano, né, no final do ano, Natal, férias. Tem alguns fazendo planos do ano que vem já. Tem alguns fazendo plano para 2015, vou terminar o estudo, vou fazer uma faculdade, vou começar um curso, vou começar uma empresa, eu vou mudar de emprego, vou fazer uma viagem. Então, planejando daqui a 2, 3 anos, ou daqui a 2, 3 meses. Tem gente que não tem planejamento, nem sabe o que vai fazer amanhã. Tudo bem, né? Cada um pensa de qualquer amanhã. Aí ela fala assim, ó, pastor, Deus fala que cada dia basta seu próprio mal, não quero nem saber de amanhã. Amanhã que vem. Vai vir mesmo, se Jesus não voltar, vai vir. Eu posso planejar. Deus pode mudar os planos, os meus planos, mas os planos dele nunca são mudados. Quando você consegue descansar nisso, você vive mais em paz. Quando você consegue ver a grandeza, hoje à tarde o Jair me ligou e disse, pastor, eu não vou conseguir no culto, estou trabalhando em Porto Alegre. A Paulo também não conseguia vir, aí o Thiago também não. E o Jason também não podia vir. Não tem problema, pega o violão e sai tocando. Aí eu descobri que o Binho vinha, sabe? Então o Binho lá, as meninas, né? Tocar a ficha e vamos embora. E eu gostei, eu estive num congresso com 2.000 pessoas. E sabe como é que era o louvor do congresso?
Era um piano e um violão. E dava para ouvir as 2.000 cantando. É lindo demais quando a gente consegue ouvir a voz do povo. Às vezes som muito alto, você se inibe para cantar. Não vou cantar, primeiro que o som incomoda. Você percebeu que eu parei de gritar no microfone? Já percebeu isso? Eu não tinha que ser menos pentecostal. O pastor agora está ficando tradicional, não é mais do fogo, não sapateia mais, não me dá uns berros mais e tal. Se poder tivesse nisso, né? Se poder tivesse no grito, meu Deus do céu. Hein? Poder não está no grito, está na autoridade, na graça e na opção que Deus dá a cada um, na convicção de quando a gente manda um demônio sair, ele tem que sair. Eu orava pela Paloma agora, ela está saindo em viagem para um culto lá de envio, e 10h30 ela embarca para a Argentina. E eu lá, eu via o pessoal tocando no fundo, né, eu orando com ela, e fui orando, abençoando a vida dela, a proteção de Deus sobre a vida dela, e a graça de Deus sobre a vida dela e tal. E aí eu comecei a orar, Senhor, usa ela para curar os enfermos, usa ela para expulsar demônio, usa ela ser com autoridade contra as trevas e tal. E ela só veio dizer amém, amém. Depois eu terminei de orar, eu falei, filha, não esqueça de uma coisa. A gente estuda, a gente cresce, a gente aprende mais da palavra, mas não esqueça as tuas origens de uma jovem que foi criada no ministério, que crê no poder de Deus para curar os enfermos e expulsar os demônios. Amém? Amém? Não deixei de crer nisso, gente. Não vou deixar de pregar isso, não vou deixar de impor as mãos, não vou deixar de orar pelos enfermos, não vou deixar de mandar os demônios embora. Mas eu já vim pensando sobre algumas questões, e aí quando eu vi assim, eu me deleitava, até gravei, né? 2.000 pessoas cantando, né? E eu vi a voz da pessoa e o piano no fundo. Eu digo, que legal isso. E hoje, né? O Guto ali com a vassourinha, chama aqui, né? Vassourinha, aquelas baquetas mais sofisticadas, parece uma vassourinha mesmo, e a guitarra mais fundinha, assim, eu ouvi a tua voz, né? Majestoso, poderoso. Você não gosta quando você ouve esse coral assim? É bonito, não é? Legal, né? Vem uma presença de Deus nesse sentido, porque você consegue manifestar isso. Então, eu não fico preocupado, fulano não vai vir com louvor, isso já fiquei. Não fico mais. Porque não é que eu seja fatalista, é porque tudo está na mão de Deus, tudo está sob o controle de Deus. Se o irmão não pôde vir, está trabalhando em Porto Alegre, e agora Deus sabe que se Deus não quisesse que ele trabalhasse em Porto Alegre, Deus teria fechado a porta para ele trabalhar em Porto Alegre, teria mantido ele aqui, e ele estaria aqui nessa noite. O outro não teria um curso para fazer nessa noite. Então está tudo sob controle. Estava hoje aqui ministrando quem tinha que estar, quem Deus separou para estar, amém? Não fica preocupado, hoje não teve louvor, misericórdia. Você precisa de instrumento para louvar? Não precisa. Nós temos, graças a Deus. Deus tem nos dado ótimos ministros de louvor, irmãos queridos têm ministrado, têm tocado, têm se esforçado, ensaiado, e nós devemos incentivar isso, mas nunca deixe de louvar a Deus com a tua voz. Então, querido, sabe quando você começa a meditar sobre um Deus, e agora abra comigo lá para a gente orar em seguida, Jeremias 29, quando Deus fala, eu é que sei, eu é que sei. Não. Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Deus está falando contigo nessa noite. Eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, e não são pensamentos para te destruir, para te matar, para acabar com a tua vida, mas são pensamentos de paz, de restauração, de vida, de comunhão. Quando a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a gente pensa no consolo, certo? Sim ou não? Tu quer que o dia amanheça logo, não quer? Nem para parar o choro, mas não esqueça, o choro dura a noite toda, e tem outras palavras,
até que amanheça, você vai chorar. A gente esquece disso. E mesmo quando você está chorando, Deus está vendo. Deus está velando por ti, cuidando de ti, vendo o teu choro e dizendo: mas logo vai passar. Logo vai passar o teu choro. Mas a gente logo vai, não, a alegria vai vir pela manhã, tá, gente? Mas você já viu quanto tempo leva a amanhecer? Eu já passei a noite clara, esperando o dia amanhecer. E parece que quanto mais espera, mais longa é a noite. Não é assim? Quanto mais tu espera, mais longa se torna a noite. Davi usa essa expressão que ele inundava a sua cama, seu travesseiro com suas lágrimas, de tanta dor e sofrimento que ele estava passando. Então, quando você tiver pensamentos negativos e começar a achar que não tem solução, que não vale a pena, que não vai dar certo, que não tem saída, fala: Deus, esses são os meus pensamentos, os pensamentos do Everton, mas eu tenho certeza que não são os teus. Quando o diabo tentar te mostrar que a tua vida não presta e a tua mente está tomada, a tua alma está tomada, teus sentimentos estão tomados de negativismo, de dor, de lágrima, de preocupação e de ansiedade, e você só consegue pensar em coisas negativas, fala: Deus, minha cabeça está cheia de coisas negativas, mas está escrito na tua palavra que tu tens pensamentos a meu respeito que são de paz. Então muda os meus pensamentos, muda lá dentro. Porque lá em Filipenses 4:8 fala sobre o que nós temos que pensar. Vamos lá? Para a gente ver que Deus tem pensamentos de paz. E Paulo, ele usa essa expressão: olha, você sabe o que você tem que pensar? É o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui. Vou te dar uma orientação sobre pensamento. Porque a Bíblia fala no livro de Provérbios: como o homem imagina na sua alma, isto é, nos seus pensamentos, assim é. E Jesus disse: a boca fala do que está cheio, o coração, a mente, os pensamentos. Você expressa o que você pensa, você expressa as suas ideias, seus sentimentos. E se eles são constantemente negativos, está na hora de dizer: Deus, tranca isso, para, chega, não quero mais. Filipenses 4:8. Ele está terminando a carta, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Você já ouviu falar de sofisma? O que é um sofisma? Lá em Coríntios fala que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Sofisma é uma mentira travestida de verdade. Eu dei um exemplo esses dias, lembra? Eu até usei a Luana como um exemplo. Quando eu cheguei aqui, a Luana não ria de jeito nenhum. E eu achava que ela não gostava de mim. Continuo achando isso. Ela é muito séria. Eu ia falar para ela: você está sentindo demais? Ela está na luta. Acho que ela não vai com a minha cara. Sabe, pastor novo vai chegando no lugar, você pensa, né? Aí o pessoal alguns muito sérios e tal. Mas eu até usei a Luana mesmo. E aí veio na minha mente um sofismo: ela não vai com a tua cara. E sabe que eu dei uma alimentada nisso por um tempo? Não foi muito. Eu disse: esse negócio é isso. Aí eu comecei a perceber: não, é o jeito dela, não somente o jeito que as outras pessoas falam. Depois a gente foi conversando, crescendo e caminhando juntos. Eu percebi: não tem nada a ver. Isso é um sofisma. E esse sofisma bota na mente de alguém aqui: pastor, não vai com a minha cara, nem me dá paz. Por isso que às vezes eu faço questão de sair e cumprimentar todo mundo, mas não há tempo. Estou cumprimentando, começa o culto e tal, e aí mas eu às vezes faço questão, às vezes eu fico na porta recebendo, às vezes eu fico lá na porta, quando o pessoal está indo embora, dando um abraço e comentando e tal, como é que tá. Não deixe esse sofisma entrar na tua cabeça. Porque é sofisma. Negócio de não vou. Eu tinha um amigo dizendo: claro que eu não vou com a tua cara, eu vou com a minha, né?
Deus me deu, mas no sentido assim, que a gente usa essa expressão ir com a cara do outro, dizer, simpatizar. Eu simpatizo com todos vocês, não tem problema pessoal com ninguém aqui. Tem nada. Nada. Então o sofisma é uma mentira, muitas vezes que parece verdade. Então aqui fala tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade. O que mais? Tudo que é respeitável, tudo que é justo. Eu vou ler depois, eu vou explicar algumas coisas aqui. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, sabe por que muitas vezes eu me detenho a explicar tintim por tintim da Bíblia? Não é por causa daquele personagem de humor que tinha no passado, né? Aquele cara que gosta das coisas dos seus mínimos detalhes. Não é por causa disso. É porque eu tenho uma visão muito clara do mundo em que eu vivo. Quando você, há 30 anos atrás, quando um pai falava uma coisa, o vô falava, uma pessoa falava, aquela expressão fio do bigode, né? As pessoas puxavam o bigode, dava como garantia, um aperto de mão era suficiente, a palavra era suficiente. Hoje a palavra não vale nada. Hoje não vale nada. Então hoje, esses conceitos, por isso que eu explico o que a Bíblia quer dizer em relação a algumas situações, porque eu sei que se eu jogar isso aqui, uma pessoa desse aqui, eu posso depois fazer até essa pesquisa assim, informal. Qualquer dia eu vou fazer isso. Eu falo, dê um texto, eu vou descer, vou pegar a opinião de um aqui e outro aqui. Nós vamos ter 3 opiniões diferentes. Por exemplo, quando eu falo, o amor todo sofre. O que significa isso? O amor todo suporta. Se alguém te ferir a face direita, vira também a outra. O que significa isso? Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão? 70 vezes? E Jesus responde, não te digo 70, mas 70 vezes. 7 vezes? Ele disse, não, não digo 7. Te digo 70 vezes? 7. Eu posso pegar esse versículo e descer aqui e ver que cada um pensa, eu não, pastor. Se alguém me pisar no meu calo, eu piso também. Comigo não tem esse negócio de ficar perdoando, não. Se alguém meter a mão na minha cara, eu meto as duas na dele. Nossa, é esse, eu sou crente, mas não sou bobo. Então, os conceitos, às vezes nós temos que pegar um texto desse, e eu não tenho tempo de fazer isso hoje, e eu quero orar contigo. Por isso que eu falei que fiquei só no verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Daqui a pouco cada um tem um conceito de pureza, cada um tem um conceito de verdade, cada um tem um conceito de boa fama, cada um tem o seu conceito próprio de respeitável, e aí não funciona, porque a gente vai continuar vivendo errado como sempre viveu, e vai continuar sofrendo como sempre sofreu. Você só tem uma opção, você tem 2 opções. Ou você obedece a palavra e vive de acordo com ela, ou você vive de acordo com o que você quer. E você imagina e sofre as consequências dessa decisão. Voltamos para Isaías 55. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A Bíblia fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Como é que se tem a mente de Cristo? Conhecendo Ele, ouvindo Ele, buscando Ele. E não é de uma forma mágica, é com trabalho. Lembra que começou a namorar a Luana? Botou a mão na cabeça dela e ficou apaixonado por Senhor. Teve que conquistar, né? E além de conquistar ela, tinha que conquistar lá na porta, nos porteiros também. Né?
Muita conversa. Tempo, muito sofá. O que tu gosta, o que tu gosta de comer, o que tu não gosta de comer, que flor que tu gosta, que comida que tu gosta, que roupa que tu gosta. O cara não fala nada antes, aí depois cara ele quer cortar a mulher de tudo. Pô, você devia ter falado antes, né? Devia ter entrado num acordo antes, devia ter mostrado antes. Porque a mulher que pensa assim, deixa eu casar com ele, que esse futebolzinho vai acabar. Aí não acaba. E aí dá uma confusão. E ela deve não me eu, que eu amo mais a bola do que a mim. Bobagem de mulher casada nova. O bravo que às vezes casada velha faz a mesma coisa. E não ama mais a bola do que tu. Isso não é verdade. Mas já fazia parte da vida dele. Claro, você jogar bola 7 dias por semana, aí é uma coisa errada. Tem que mudar. Mas uma vez por semana. Não, você tem que ficar comigo, porque eu aprendi que o casal tem que se comunicar. Não, às vezes o casal tem que ficar meio quieto também, comunicação demais atrapalha, sabe? Às vezes falar demais a gente fala que não deve. Fechar a boca, ficar em silêncio, muitas vezes é a melhor coisa. Mas se eu deixar esse versículo no ar, cada um tem sua teoria de pureza, de santidade, de correção. Por isso que muitas vezes eu explico. Porque aí ninguém vai poder chegar e dizer, eu não sabia, nunca ninguém me ensinou. Você nunca vai poder dizer isso para Deus. Ou você não aprende porque não presta atenção, ou porque você não vem no culto sempre. Por isso que eu faço as minhas palavras do Vanderlei e do Daniel. Para de matar o culto. Para. Venha para a gente, são 2 reuniões por semana, gente, são 8 encontros por mês. Jesus Cristo, cansado. Fala para o teu chefe amanhã que você não foi trabalhar porque estava cansado. Ele fala, passa lá no departamento pessoal e pega tuas copas. Estou cansado. Eu recebi o Cleiton colocou lá, está no ar no vídeo, alguém escreveu, deixou aqui, sabe que aquilo me motivou. Paz, gostei muito da palavra do pastor, a palavra do ano passado. Cheguei em casa cansado, pensei cansado, mas vou para o culto porque eu vou ser renovado. Depois vi pela internet também. A presença de Deus sempre é renovadora, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Minha pergunta final a você é: o que tem entupido da cabeça? O que tem entupido da cabeça? Naquele teatrinho que eu fui entregar o Vanderlei, agora está lá se escondendo, eu vou entregar o Vanderlei. Aquele teatro que a gente fez domingo, né, do super-herói, lembra? Aí cada um tinha só música. Cada um tinha só música, do Chapolin, da Mulher Maravilha, do Superman, blá. Aí o Jason estava escolhendo umas trilhas e disse, que música eu vou. Aí pegou uma música lá de um filme. Ninguém vai saber essa música. Quando começou a tocar a música, o Vanderlei gritou lá, é do filme tal. Se você quiser saber trilha sonora, ator de filme, pergunta para ele. De mineiro que está ocupando a cabeça. Porque a cabeça dele é bem grande, né? Mineiro tem cabeça grande. Não é cearense, não tem compartimento para tudo, né? Tem Bíblia na cabeça dele, tranquilo. Mas que coisa, né? Eu sei trilha sonora de meia dúzia de filmes que tocaram, eu sei Star Wars, Carruagens de Fogo, isso é legal. Superman também, sabe? Marcou, são trilhas sonoras marcantes. O que está ocupando a tua cabeça todo dia? Você levanta pensando no quê? Você vai dormir pensando no quê? Você lê a Bíblia pensando no quê? Você ora pensando no quê? Eu quero te dar um conselho como pastor. Troca os teus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Se eles são de morte, de mal, de angústia, de tristeza, fala, Senhor, olha, vem trazer e vou depositar aos teus pés todos os meus pensamentos. Tudo aquilo que tem ocupado minha mente, me perturbado, me angustiado, o meu trabalho,
Meus fornecedores, os meus clientes não pagam, eu não consigo pagar os meus fornecedores, que ficam me ligando, me cobrando, eu ligo para os clientes, eles não me pagam. Eu estou nesse mato sem cachorro, estou perdido, porque é difícil, estou sendo cobrado de um lado, mas eu não recebo do outro para pagar esse lado, e aí fica essa coisa. E aí os pensamentos vêm, eu vou falir, eu vou quebrar, Deus me abandonou, não adianta mesmo. E aí alguém vem falar alguma coisa, e fala, quer saber disso? Já xinga alguém, já dá mau pensamento, e aí, pronto, acabou tudo. É assim ou não é, gente? Falei que não ia gritar, acabei gritando. É ou não é assim? Você está em paz, daqui a pouco chega um filho, derruba uma coisa, derrama leite, suja a casa, entra com os pés molhados, deixa o banheiro bagunçado, a tua paz foi para onde? Hein? Foi para o espaço. Só pá! Sai feliz, eu estou sendo bem gentil. Às vezes é outra coisa que sai. Porque teu coração está cheio de maus pensamentos. Mas Deus fala em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei. E são pensamentos de quê? O que o versículo fala? Você esqueceu já, né? Pensamentos de paz e não de mal. O que Deus pensa a teu respeito, meu irmão e irmã, é de paz, não é para te destruir. Mesmo quando há uma disciplina, mesmo quando há lágrimas e choro, o dia vai amanhecer. Talvez demore mais. Agora são 9h18. Falta quanto tempo de amanhecer? Vai amanhecer 5 e pouquinho? 6 horas? Faltam 2h30, mais 6, umas 8 horas e meia para amanhecer. Jesus vai chorar 8 horas. Hein? Ele usa essa analogia da noite. A noite teoricamente durava 12 horas. Noite toda chorando. Até que teu organismo seca, não tem mais lágrimas. E Deus fala: olha, eu tenho pensamentos de paz, mas os teus pensamentos são de guerra. Coloque teus pensamentos diante do Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Coloque o teu fardo aos pés da cruz. Coloque tua vida diante de Deus. Porque o teu Deus é maior do que você possa imaginar. Ele tem todo o poder. Vou falar um pouquinho sobre o poder de Deus em relação, inclusive, às próprias trevas. Porque eu tenho ouvido muita bobagem por aí, que o diabo fez, porque o diabo aconteceu, porque o diabo isso. Que diabo, gente? Ele existe lá, deu uma mandada embora, não é isso que eu estou dizendo. Mas para aí. Cuidado com o diabo não torcer na tua mente que ele é maior do que Deus. Foi o que ele fez com Eva lá no paraíso. Ele enganou a Eva. E Paulo usa essa expressão: olha, eu temo, assim como o diabo enganou a Eva, vai enganar vocês também. Porque ele vai mentir que ele é grande, que ele é poderoso, que ele pode matar, que ele pode... Não, mas vai vir para matar, roubar e destruir. O diabo não pode tocar num fio de cabelo da tua cabeça. O meu você tem pouco, não pega, não tem mais nenhum, né? Se Deus não permitir, queridos, não pode. Mas eu vou falar sobre isso do outro lado. E explicar isso, para que você entenda que sobre tua vida, em teu coração reina o Rei do Universo. E Deus, para complementar aquilo que eu falei sobre idolatria, e Deus, sabendo que nós precisamos ter essa identidade humana próxima a nós, Ele se fez carne em Cristo Jesus. Você não precisa fazer uma imagem de Cristo, mas você precisa saber e crer que o próprio Deus tornou homem como você e eu, tornou ser humano como você e eu, e Ele sentiu na sua carne o que eu e você sentimos. E você pode saber que Ele está contigo. Deus, Criador de todo o universo, a Bíblia fala que Ele deixou sua glória e se fez homem, sujeito às mesmas sensações humanas: cansaço, dor, indignação, ira, tristeza, alegria, sede, fome, tudo. Então nessa noite eu queria orar contigo. Queria orar para que os teus pensamentos, tua cabeça,
teu coração possam ser tocados pelo poder de Deus e você desfrute de um tempo de paz. Não é paz por um tempo, é paz permanente, independentemente das circunstâncias. Saia da angústia, da tristeza. Não deixe os teus pensamentos serem maiores que os pensamentos que Deus tem sobre a tua vida. Feche teus olhos, baixe a tua cabeça. Pai, eu te peço nesta noite que tu venhas nos revelar a cada um que está aqui quais os pensamentos que tu tens ao nosso respeito. Senhor, quais pensamentos tu tens a nosso respeito? O que tu pensas de mim nesta noite? Quando tu olhas para mim, o que tu vês? Quando tu olhas para o meu interior, que ninguém conhece, mas tu conheces, o que tu vês, Senhor? E provavelmente o que tu vês nessa noite, na minha vida inclusive, Deus, não são coisas totalmente boas. Muitas situações difíceis, desafios. E quando olho para cada irmão que está aqui, da mesma forma, tu também não vê coisas que são 100% boas ou positivas. Mas também enxergas dores, desalento, tristeza, frustração, ira, indignação, decepção. Mas eu te peço nessa noite, Deus, troca os nossos pensamentos. Troca os nossos pensamentos. Troca os nossos pensamentos. Dá-nos pensamentos de paz e não de mal. Revela, Senhor, os pensamentos que tu tens sobre cada um de nós aqui. O que tu tem para cada um de nós aqui. E não é morte, nem dor, nem decepção, nem frustração, mas amor, paz e alegria no Espírito. Vem nesta noite. Vem sobre nós. Vem sobre o teu povo. Vem sobre o teu povo, Deus. Vem sobre o teu povo. Queria orar contigo para que Deus renove os teus pensamentos. Vem até aqui. E venha dizendo, Deus, eu quero